A Estação Espacial Internacional é o maior objeto artificial em órbita do planeta. Ela também é o maior projeto espacial colaborativo e multinacional da história. Durante seu tempo de vida, ela foi a casa de mais de 240 indivíduos de 19 países diferentes, e muitos deles visitaram a estação mais de uma vez. Seu tamanho colossal só foi atingido após muitas missões de montagem que colocaram diferentes componentes em órbita. O primeiro componente foi lançado em 1998, 22 anos atrás. E depois de todo esse tempo, a estação está recebendo diversos upgrades e tem ainda uns bons anos pela frente. O processo de construção dela levou muito tempo. Foram muitas missões, muitas caminhadas espaciais e muita cooperação internacional. E eu vou te contar tudo isso com o máximo de detalhes que eu consigo em uma série especial aqui no canal. Então, por que a gente não volta um pouco no tempo e vamos falar sobre isso? A massa total da estação espacial gira em torno de 420 toneladas. Nem o maior foguete da história, o Saturn V, conseguiria colocar tanto peso em órbita de uma só vez. E claro, não é só um problema de peso, mas também de volume. A estação é de fato grande. Colocar essas 420 toneladas em órbita exigiu, portanto, dezenas de missões de montagem com lançamentos russos e lançamentos americanos. E além dos módulos pressurizados, há também outros módulos e componentes menores que cumprem funções essenciais na estação, como os painéis solares, os radiadores de calor e o braço robótico da estação, por exemplo. O primeiro módulo da ISS foi o módulo russo Zarya, também conhecido como Functional Cargo Block, ou seja, bloco de carga funcional. Ele foi lançado em 20 de novembro de 1998 por um foguete russo Proton. Esse módulo era essencial para a construção da ISS, pois provia todos os recursos necessários para que os próximos módulos pudessem ser fixados e funcionassem sem problemas. Os Estados Unidos pagaram pela construção do módulo Zarya e pelas modificações necessárias para que ele funcionasse com o hardware americano corretamente. E só 2 semanas depois que o módulo Zarya foi colocado em órbita, o ônibus espacial Endeavour foi lançado com o primeiro módulo americano, o Unity, na missão STS-88, que levou consigo 6 astronautas, 5 americanos e 1 russo. O módulo Unity também é chamado de Node 1, ou seja, nó número 1. Ele é o ponto de conexão entre a parte russa e a parte americana da estação. Ele tem cerca de 4,5 metros de diâmetro e 5,5 metros de comprimento. Ele possui 6 portas de acoplamento, uma na frente, uma atrás, uma em cima, uma embaixo e uma de cada lado. Quando ele foi lançado na STS-88, ele levou consigo 2 componentes muito importantes para a estação, os chamados Pressurized Mating Adapter, que são basicamente adaptadores de portas de acoplamento. Eles permitem que portas do tipo Common Berthing Mechanism sejam usadas com portas do tipo APAS 95. Eu falei mais sobre eles no meu vídeo sobre acoplamento bem aqui. Depois de chegar em órbita, o módulo foi removido do compartimento de carga com a ajuda do braço robótico da Endeavour e conectado no sistema de acoplamento do orbitador, ficando dessa maneira aqui. O conjunto do orbitador com o módulo pôde então acoplar com o módulo Zarya. Depois de 2 atividades extraveiculares para conectar cabos de energia, cabos de dados e liberar antenas de comunicação, a tripulação da STS-88 pôde finalmente entrar na estação espacial pela primeira vez, passando primeiro pelo módulo Unity e depois pelo módulo Zarya. E aqui você pode ver todos os 6 astronautas da STS-88 dentro do módulo Zarya. Um desses 6 astronautas era o russo Sergei Krikalev, que junto com seu compatriota Yuri Gitsenko e o americano William Shepard se tornaram os 3 primeiros a viver por um longo período na estação, na famosa Expedição 1, que decolou em 31 de outubro de 2000.
Mas isso foi acontecer um pouco mais pra frente. Nesse ponto, a estação ainda não tinha tudo o que era necessário para ser realmente habitável por períodos longos. Algumas missões eram necessárias antes disso acontecer. Ao final da missão STS-88, a Estação Espacial Internacional ficou assim. A próxima visita que a Estação Espacial recebeu foi a da tripulação da missão STS-96, que levou 7 astronautas, 5 americanos, 1 canadense e 1 cosmonauta russo. O ônibus espacial Discovery decolou no dia 27 de maio de 99 carregando o Space Hab Double Module em seu compartimento de carga, que ficava conectado no sistema de acoplamento do orbitador. Esse módulo era pressurizado e servia como uma carretinha, permitindo o carregamento de experimentos e carga. Além disso, o orbitador também carregava parte de uma espécie de guindaste russo usado para mover cosmonautas ou hardware da parte russa da estação durante atividades extraveiculares e algumas ferramentas que seriam fixadas no lado externo da estação e usadas em futuras missões. Em 29 de maio, 2 dias depois do lançamento, o acoplamento com o PMA-2 no módulo Unity foi realizado. No dia seguinte, 2 astronautas colocaram seus trajes para a primeira caminhada espacial da missão. Depois de completar todas essas tarefas, os astronautas puderam abrir a escotilha e entrar na estação pelo PMA do módulo Unity. Cerca de 1.600 toneladas de suprimentos e equipamentos foram levados para dentro da estação, incluindo roupas, sacos de dormir, hardware e mais de 300 litros de água. Alguns equipamentos também foram retirados da estação para voltar para a Terra. Depois das tarefas serem completadas e as escotilhas fechadas, o ônibus espacial desacoplou da estação no dia 3 de junho. Alguns meses depois, em 19 de maio de 2000, uma nova missão carregando suprimentos decolou do Kennedy Space Center. Era a STS-101, com 7 astronautas a bordo do ônibus espacial Atlantis, 6 americanos e 1 russo. O acoplamento com a ISS aconteceu 2 dias depois, em 21 de maio, no PMA-2, conectado no módulo Unity. No dia seguinte, uma atividade extraveicular foi realizada. Os astronautas James Voss e Jeffrey Williams colocaram seus trajes e saíram pelo airlock do orbitador. Suas tarefas envolviam a instalação de novas partes do guindaste russo e de alguns novos corrimões que permitem um deslocamento mais fácil de astronautas do lado de fora da estação. Depois disso, a tripulação pôde abrir as escotilhas e acessar a estação. A instalação de hardware como baterias, detectores de fumaça e sistemas de comunicação foi realizada, além de várias pequenas manutenções que precisavam ser feitas. E também a transferência de quase 1.500 kg de suprimentos e equipamentos que seriam usados por futuros residentes da estação e que estavam guardados dentro do Space Hab Double Module, no compartimento de carga do orbitador. Além de tudo isso, a estação também recebeu um empurrãozinho do orbitador para deixá-la em uma órbita um pouco mais alta. Depois de fechar as escotilhas, o desacoplamento ocorreu no dia 26 de maio de 2000. O terceiro módulo da estação foi lançado em 12 de julho de 2000 a bordo de um foguete Proton. Era o famoso módulo Zvezda, que trouxe muitos sistemas importantes para a ISS se tornar de fato habitável. Uma coisa curiosa sobre esse lançamento é que ele foi o primeiro a ter publicidade. O logo da Pizza Hut foi colocado no Proton por um preço de um pouco mais de $1 milhão. O módulo Zvezda possui alojamentos para a tripulação, sistemas de suporte à vida para geração de oxigênio e remoção de dióxido de carbono, uma esteira e uma bicicleta de exercícios, painéis solares e um sistema de propulsão, além de 4 portas de acoplamento, 3 na parte da frente e uma na parte de trás. O módulo ficou em órbita por 2 semanas antes de finalmente acoplar ao módulo Zarya da estação no dia 26 de julho de 2000. O procedimento de acoplamento foi feito de forma autônoma, com controladores em Houston e em Moscou monitorando de perto todo o processo. Mas o módulo ainda não estava totalmente operacional. Por ser muito pesado, nem todo o hardware pôde ser enviado junto a ele. Outras 2 missões se encarregaram disso. Em 6 de agosto de 2000, só alguns dias depois do acoplamento, uma nave Progress foi lançada com equipamentos e suprimentos.
ela acoplou com a ISS 2 dias depois, em 8 de agosto. A primeira visita de pessoas ao módulo Zvezda em órbita aconteceu um mês depois, na missão STS-106, que levou 7 astronautas para a estação espacial, 5 americanos e 2 russos. O lançamento aconteceu em 8 de setembro de 2000, e o acoplamento com o PMA do módulo Unity da ISS foi realizado 2 dias depois, no dia 10. Essa missão tinha o objetivo primário de preparar a estação para o recebimento dos primeiros tripulantes em uma missão de longa duração. Então, no dia 11 de setembro, 2 astronautas fizeram uma caminhada espacial para conectar cabos entre o módulo Zvezda e o módulo Zarya. No dia 12, a tripulação pôde finalmente abrir as escotilhas e entrar na estação espacial e no módulo Zvezda pela primeira vez. Mais de 3 toneladas de hardware e suprimentos foram levados para dentro da estação espacial pelos astronautas e colocados em seus devidos lugares, incluindo 3 das 8 baterias do módulo Zvezda. Além da transferência de carga tanto do ônibus espacial quanto da nave Progress, a STS-106 também realizou uma série de queimas para colocar a estação em uma órbita mais alta. O ônibus espacial Atlantis se desconectou da ISS no dia 18 de setembro. Depois de mais de 7 dias acoplado. E aqui você consegue ver a configuração da estação nesse ponto. Esse é o módulo Unity, com o PMA-2 em que o ônibus espacial estava conectado, esse é o módulo Zarya e esse é o módulo Zvezda. E aqui na ponta é a nave Progress, ainda conectada na estação. Então terminamos esse primeiro episódio por aqui. No próximo você vai ver a instalação da primeira seção da estrutura de treliça integrada da estação, a instalação dos primeiros dos grandes painéis solares e do módulo Destiny. Então por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.